Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conhecimento, tá? Então, para isso a gente vai analisar algumas formas de conhecimento, a questão da experiência popular e o que é essa experiência social, o que o homem é resultado, qual é o resultado das suas ações, tá? Como é que se forma o conhecimento dentro do contexto social, tá? Então, conhecer é incorporar um conceito novo ou original sobre um fato ou fenômeno qualquer. O conhecimento não nasce do vazio, e sim das experiências que acumulamos em nossa vida cotidiana através de experiências dos relacionamentos interpessoais, das leituras de livros e também artigos, tá? Então, fica bem aqui, ó, explícito para nós que o conhecimento que adquirimos são resultados de experiências, tá? E dentro do contexto da sociologia, são experiências sociais. É o contato seu com a escola, é o contato com a família, com os colegas de trabalho, é o contato com o professor, tá? É esse contato, essas experiências sociais que fazem nascer um novo conceito e assim o conhecimento. Então o conhecimento não nasce de um vazio, mas sim dessas experiências. Então criar e transformar o conhecimento, aplicar o que aprendemos, criar um sistema de símbolos. Tudo isso aqui é transmitido através das experiências sociais e são transmitidos de geração em geração, né, de um ser humano para outro. Assim, podemos afirmar que o homem, que a sociedade, é um resultado de uma herança, tanto social quanto biológica. Então, o que o homem hoje ele é resultado do quê? Da evolução humana, da evolução do conhecimento, certo? Das suas experiências. Assim a gente pode destacar ali, por exemplo, milhares de anos atrás, a questão do fogo, a transmissão de como que funcionava as ferramentas, suas realizações, como que poderíamos usar o fogo, por exemplo, para a questão da alimentação. Então, a partir do momento que o homem começa a criar esse sistema de símbolo, através dessa evolução humana, nos permite também pensar e, por consequência, a ordenação e a previsão dos fenômenos que nos cercam. Então, tudo que a gente sabe é resultado de uma evolução humana através da experiência. É observar o tempo, observar o clima, o que eu posso plantar em certo período, o que eu não posso, o que eu posso comer, o que eu não posso a me alimentar, certo? A divisão de trabalho naquelas primeiras sociedades complexas, ela exemplifica isso sobre a evolução da espécie e a sua ordenação e previsão dos fenômenos que os cercam. Nosso conhecimento ele é bastante o quê? Limitado. Aquilo que sabemos, não sabemos em profundidade de forma absoluta. Daí concluirmos que a maior parte do nosso conhecimento é relativo e apenas provável, pois é ousado, embora possível, admitir uma certeza ou forma de conhecimento absoluta. Ou seja, nunca temos certeza de nada, porque tudo muda. Como a gente já viu, a gente não pode afirmar tal coisa. Não detemos todo o conhecimento. O pouco que sabemos é transmitido de geração em geração, é através de trocas culturais, é através da conversa, da observação, da sua atenção, tá? Mas o que é verdade hoje pode não ser amanhã. A minha verdade talvez não seja a sua e a sua não seja a minha. Isso não é motivo de gerar conflito, mas motivo de gerar o quê? O que gera esse conflito? O que podemos aprender com essa troca cultural? Com essas visões diferentes de mundo
com essas visões diferentes de sociedade. Então o homem precisa disso e é a partir do conhecimento. Aquele conhecimento que é transmitido de geração em geração busca justamente isso. A tarefa de conhecer pode ser resumida na relação entre o sujeito cognoscente. O que é um sujeito cognoscente? É aquele que conhece, ele usa o seu pensamento e assim ele pode conhecer. Conhecer o quê? O objeto conhecido. O que é o objeto conhecido? É o objeto que vai ser aprendido, aquilo que vai ser analisado, é aquilo que você vai observar para poder aprender, certo? Então, o sujeito cognoscente é todo aquele que tem a capacidade de usar seu pensamento para absorver conhecimento e assim aprender novas coisas, mas não deter todo o conhecimento, porque o conhecimento ele muda. Uma verdade hoje talvez não seja daqui a 10, 20 anos. Um exemplo bem interessante para nós é a peste negra, lá na Idade Média. O que se pensava na época? Era o que? Bruxaria? Era um castigo divino? Tá? Aquela era a verdade daquela época. E hoje? Qual a verdade sobre a peste negra? Será que a gente pode afirmar? Então, a gente afirma hoje que era o quê? Uma doença causada pela pulga nos ratos, que se proliferou devido à falta de higiene. Mas essa é a nossa verdade, é a verdade deles da época. Então, o sujeito cognoscente é aquele que pode aprender. Ele usa o seu pensamento de uma forma que possa absorver mais conhecimento. Então, por meio da relação sujeito e objeto, ou seja, entre o sujeito cognoscente e aquele objeto conhecido, resultam informações, conhecimentos e saberes, e essa busca por compreender, representar e explicar os objetos com os quais convivemos, né, é o que? O princípio de existir como ideia formal. Não somente daquela forma passiva, mas de uma forma que você consiga, absorvendo esse conhecimento, modificar a realidade social. A isso chamamos do que? De conhecimento, o produto da inteligência simbólica humana. Tá bom? Assim, podemos afirmar que o conhecimento é um produto da conjunção da atividade do sujeito com a manifestação de um objeto ou de alguma forma que se mostra atraente ou interessante para o mesmo. Então, dessa interação, dessa conjunção entre objeto e sujeito, vai surgir o que? Um organismo social e um estímulo conveniente à adaptação desse sujeito dentro do contexto. Nesse sentido, podemos aqui elencar 3 elementos que são necessários para que haja o conhecimento. O sujeito, que é o ser que conhece, o objeto, aquilo que o sujeito investiga para conhecer, e, por final, a imagem mental em forma de opinião, ideia ou conceito que resultam da relação sujeito-objeto que passa a habitar a subjetividade daquele que conhece, certo? Então você é o quê? Um sujeito que vai conhecer. A partir da investigação, a partir daqueles primeiros passos para conhecer alguma coisa, você mentaliza a imagem e assim forma a sua opinião. Então, dentro de uma sociedade como a nossa, nada melhor do que sujeitos esclarecidos que tenham de fato um posicionamento, uma ideia, um conceito ou uma opinião própria, que não venham se tornar pessoas alienadas. O que é uma pessoa alienada? Aquela que conhece através dos outros. Ela não tem seu próprio conhecimento, ela não tem sua própria opinião, certo? Ela absorve todo o conhecimento, por exemplo, do Facebook, do WhatsApp, e não pense por si próprio. Ele acaba seguindo aquilo que a maioria segue, tá bom? Então vocês precisam ser pessoas que tenham convicções, ou seja, tenha em mente sua opinião, sua ideia, seus conceitos. Podemos destacar aqui
alguns tipos de conhecimento, tá? O conhecimento empírico é aquele que é o conhecimento popular, né? Através da experiência. O mítico é aquele relato fabuloso que a gente já trabalhou também, que a gente já viu algum dia em filosofia, tá? O conhecimento teológico é aquele pautado na fé. O conhecimento filosófico é aquela reflexão, é o abandono do mito e o uso da razão, certo? E o conhecimento científico é aquele saber, é aquela informação através da ciência, tá? Então hoje a gente vai focar nesse conhecimento aqui, ó, conhecimento empírico. É aquele conhecimento popular através do que? Da experiência. Então, o conhecimento empírico ou o senso comum também, certo? Porque ambos é a mesma coisa, ela se define pelo quê? Pela ausência de comprovação científica acerca de um dado fenômeno que já foi manifestado, portanto, pela consciência coletiva, uma vez que aprendemos fatos através das experiências vividas e presenciadas para obter conclusões. O conhecimento empírico é muitas vezes superficial, sensitivo e subjetiva. Tá? Então, conhecimento empírico ou senso comum. O que é o senso comum, professor? É uma repetição que nunca foi testada, mas de tanto se falar, a gente acaba acreditando como se fosse verdade. A gente pode destacar ali, por exemplo, a questão da mulher. A mulher é um sexo frágil. Será que isso é verdade? Todo negro é favelado, toda favela é bandido, todo indígena é preguiçoso. Então são conhecimentos, são dados, são opiniões que são transmitidas de um povo para outro, de geração em geração, e acaba se tornando verdade. A gente, por exemplo, pode pegar ali a dor óssea. Alguma pessoa lá atrás quebrou um dedo, tá? Choveu e fez frio, ela falou: "Ah, meu dedo começou a doer". Então, a partir de agora, toda vez que chover e fazer frio, meu dedo dói. Então eu sei que quando vai chover e fazer frio, meu osso dói. Isso foi comprovado alguma vez? Nunca, mas tanto se falar, as pessoas acabam acreditando. Então, esse conhecimento que adquirimos no decorrer do dia a dia é caracterizado pelo senso comum, pela forma espontânea e direta de entendermos isso. É adquirido também por experiências que vivemos ou que presenciamos, que diante do fato obtemos conclusões. É uma forma de conhecimento superficial, sensitiva, subjetiva, acrítica e assistemática. Não foi nada comprovado pela ciência. Tá? Então, o conhecimento empírico é aquele que não precisa ter comprovação científica, é aquele que é transmitido de geração em geração. Né? Não pode deixar o chinelo virado. Você não pode comer manga e tomar leite. Você não pode acabar de comer e tomar banho. Almoçar e pular no rio. São essas coisas que são transmitidas de geração em geração. Esse é o conhecimento empírico, esse é o senso comum. Nunca houve comprovação científica, mas de tanto se falar, acaba atrelado como verdade. A experiência é um conhecimento empírico, isto é um conhecimento que determina o objeto por percepções. Então, o conhecimento em si é empírico, porque nós absorvemos toda aquela herança social quanto biológica para formar o que denominamos hoje de sociedade complexa. Tá? Onde existe o empirismo? Nas ciências, muitas pesquisas são realizadas inicialmente através da observação e da experiência. Tá? Então, agora, a teoria empírico-experimental é também conhecida como a teoria da persuasão. Essa teoria revê o processo de comunicação como uma forma mecânica e imediata entre o estímulo e a resposta. A persuasão é o que? É o convencimento. Tá? Então, nada provado, mas através da persuasão, da capacidade de convencer, essa ideia acaba sendo dentro do contexto mecânico imediata ao estímulo e à resposta. Na filosofia,
O empirismo foi um tema muito debatido por alguns filósofos, principalmente no século XVII, tá? Onde se afirma que a mente humana, né, nosso intelecto, nosso conhecimento é um quadro branco. E a partir do nosso dia a dia, das nossas sensações, dos nossos medos, das nossas aflições, do que observamos, a gente vai preenchendo esse quadro. Tá? Então, o homem é justamente isso. Nós, principalmente vocês, são o quê? Um quadro em branco. Tá? E é através desse contato social, dessa troca cultural, da observação, da aprendizagem, do que você aprende na sala de aula, do que você aprende fora, é isso que vai formar o seu intelecto e a sua capacidade de transformar a nossa realidade, não somente na questão social, mas também no âmbito, né, no mercado de trabalho, na vida fora da escola. Então, através desses estudos vão surgir algumas teorias sobre o conhecimento. Então, o senso comum, como a gente já viu, resulta de repetidas experiências casuais de erro e acerto, sem observação nem verificação. Pode resultar de uma simples transmissão de geração para geração e assim fazer parte das tradições de uma coletividade. É o modo comum, espontâneo, pré-crítico de conhecer. É o conhecimento do povo que atinge os fatos sem lhes inquirir as causas. Então é o que? É o conhecimento obtido ao acaso, após inúmeras tentativas, ou seja, o conhecimento adquirido através de ações não planejadas. Então a gente pode destacar aqui, ó, a chave está emperrada na fechadura, de tanto você abrir e tentar ali, você acaba um truquezinho, tem um jeitinho de girar a chave sem emperrar, tem um jeitinho de ligar o carro, tem um jeitinho para ligar a moto, você pega na embreagem, alguma coisa sua, né? Então você cria um software sem capacitação técnica ou superior, é baseado na tentativa e erro. Essa fase que a gente vive agora de pandemia, o uso do aplicativo, tudo é novo, tanto para vocês quanto para nós. O professor fala, não, eu domino tudo, eu sei todas as coisas. É mentira. Eu não sei todas as coisas. Nunca vou saber tudo. A gente vai morrer aprendendo. E essa é a vida. E esse conhecimento é através de o quê? De ações não planejadas, através de erro, tentativa. É assim que você aprende. E é assim que esse conhecimento é obtido. Tá bom? Para a gente terminar aqui, bem interessante para a gente analisar, alguns exemplos. O gato preto dá azar. Por que ele dá azar? Quem foi o primeiro que ficou com azar de ver um gato preto? Passar embaixo da escada também dá azar. Quando que isso aconteceu? A bolsa no chão espanta o dinheiro. O comércio tem que ser limpo de fora para dentro para atrair clientes. Vassoura atrás da porta espanta a visita. Passar embaixo de um arco-íris muda de sexo. Colar os objetos quebrados atrai pobreza. E para a gente finalizar aqui, o mais interessante é esse. Minha mãe briga comigo, mas não sabe quantas vezes desvirei o chinelo para salvar a vida dela. Quem que nunca pensou nisso, né? Quem que nunca ouviu isso? Então, esse é o senso comum, esse é o conhecimento empírico que é transmitido de geração em geração, sem uma comprovação científica. Mas, de tanto se falar, né, a gente acaba o quê? Vai saber se é verdade. Tá certo, pessoal? Então, no demais, se cuidem, anotem suas dúvidas e entrem em contato comigo. Valeu?